Olá, crianças! Estamos começando mais uma aula. Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro, o primeiro dia desse mês que está chegando agora. O ano já está acabando, olha, outubro, novembro e dezembro. Já estamos terminando mais um ano, 2021 já está perto de nos dar tchau, né? Assim como o mês de setembro nos deu tchau ontem, se despediu ontem. Como eu falei para vocês, nesse mês de outubro nós teremos uma data muito importante, que é o Dia das Crianças, e na próxima semana nós trabalharemos com esse tema, certo? Hoje vamos dar continuidade à nossa rotina, trabalhando com a correção da atividade enviada ontem e o conteúdo de hoje, que será de ciências, tá bom? Então, para iniciar a nossa correção, nós vamos reler aquela historinha, aquele conto dos 3 cabritinhos, porque ele que foi o nosso tema principal da nossa atividade de ontem, da nossa compreensão textual, o estudo do nosso texto. Então vamos ver aqui na página 192, reler a historinha de ontem. Os 3 cabritinhos. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que queriam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Para chegar lá, porém, teriam que atravessar uma ponte embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa, que tinha um nariz curvo e comprido e uns olhos enormes, bem arregalados. Um dia, quando o sol já se ia escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Na frente, viu o cabritinho mais novo atravessando a ponte. Trip-trap, trip-trap. Quem está caminhando sobre a minha ponte? Rosnou a megera. Sou eu, o cabritinho caçula. Vou pastar lá na colina para ficar bem gordinho, disse o menor de todos, com um fiozinho de voz. Espera aí que já vou te devorar, respondeu a bruxa. Oh não, por favor, eu sou tão magrinho, disse o caçula. Espere um pouco, que já vem aí o meu irmão mais velho, ele é muito maior do que eu. Ouvindo isso, a bruxa resolveu esperar o outro cabritinho. Trip-trap, trip-trap. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, o segundo cabritinho. Vou pastar lá na colina para engordar um pouco. Espera aí, já vou te comer. Por favor, dona bruxa, deixe-me passar. Lá vem vindo o meu irmão mais velho. Ele é muito maior do que eu. A bruxa ficou esperando. Trip-trap, trip-trap. Quem está passando aí na minha ponte? Sou eu, o maior dos cabritos. Espera aí, vou te comer todo de uma vez. Mas dessa vez, a resposta foi bem diferente. Venha, que sou bem valente, de bruxas não temo berro. Para isso, tenho bons dentes e chifres que são de ferro. A bruxa tentou agarrar o cabrito, mas ele não perdeu tempo. Avançou sobre ela, empurrou-a com os chifres e atirou-a dentro do rio que passava embaixo da ponte. Depois, calmamente foi reunir-se aos seus irmãos, no pasto da colina. Os 3 cabritinhos engordaram tanto que mal puderam voltar para casa. Quanto à bruxa, nunca mais se ouviu falar dela. Então, foi isso que aconteceu nessa historinha, não é? A bruxa tentou comer os cabritinhos, mas não conseguiu. Os 2 primeiros falaram para ela esperar o irmão mais velho, né, que era mais forte. E quando o irmão mais velho chegou, ele enfrentou a bruxa e a jogou dentro do rio. E assim eles conseguiram passar pela ponte, chegar até as colinas e assim se alimentar, ficar bem gordinhos. E a bruxa sumiu. Agora vamos ver aqui o estudo do texto. Na página 194. Responda. Os cabritinhos conseguiram atravessar a ponte? Sim, eles conseguiram atravessar a ponte, graças ao irmão mais velho que os defendeu, né? Letra B.
Que argumento o primeiro e o segundo cabritinho usaram para não serem devorados pela bruxa? O que eles falaram para a bruxa? De que forma eles convenceram a bruxa para que não fossem, devorados por ela? Eles disseram, que era para ela esperar o cabrito maior, o seu irmão maior, deixar eles passarem porque eram muito magrinhos ainda e esperar o cabrito maior porque era mais forte. Quem conseguiu vencer a bruxa? Como? Quem conseguiu foi o terceiro cabritinho, não é? O irmão mais velho que conseguiu vencer a bruxa, porque ele a empurrou com seus chifres e a jogou no rio, não foi? Você já sabe que as histórias são contadas por um narrador. É ele quem apresenta os personagens e os acontecimentos. Releia como o narrador começa a história, Os Três Cabritinhos. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que queriam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Responda, quem são os personagens principais da história? Quem são? Aqui no trecho já fala, não é? Esse comecinho aqui. Era uma vez 3 cabritinhos. Então, os personagens principais eram os 3 cabritinhos. Letra B. Nesse trecho foi usada uma palavra para descrever os cabritinhos. Ela dá pista ao leitor de que eles vão fazer alguma arte na história. Que palavra é essa? Vamos ver? Aqui diz que era uma vez 3 cabritinhos travessos. Então, a palavra que indica, que dá essa pista de que eles vão aprontar alguma coisa na história, fazer alguma arte, é travessos, onde fala 3 cabritinhos travessos. Que palavras foram usadas para ajudar o leitor a imaginar o quanto o capim era apetitoso? Quais palavras foram usadas? Foram um capim bem verdinho. Então, para os cabritinhos era uma delícia, não é? Se o capim estava assim bem verdinho, seria muito gostoso, por isso eles queriam tanto ir até lá para comer deste capim. Número 3. Releia outra fala do narrador. Para chegar lá, porém, tinham que atravessar uma ponte embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa. Então, para que foram usadas as palavras em destaque? Terrível e horrorosa. Para que foram usadas essas palavras? Para que o leitor, vocês possam entender que essa bruxa ela era malvada, ela era uma bruxa má. Quando fala ela era terrível, ela era horrorosa. É para que vocês possam imaginar o quanto esta bruxa era malvada. Assim, usaram essas características para descrevê-los. Além de dizer que a bruxa era terrível e horrorosa, escreva como foram descritos o nariz dela. Como foi descrito o nariz dela na história? Que era curvo e comprido, olha? Curvo e comprido. E os olhos dela? Os olhos eram enormes e arregalados. Então, o nariz era curvo e comprido e os olhos enormes e arregalados. Assim, era essa bruxa terrível. Agora, vamos para a última página da atividade. Responda. Na sua opinião, por que houve a preocupação em descrever a bruxa? Na sua opinião, por que houve essa preocupação, esse empenho em descrever como era a bruxa, em dizer que ela era horrível, não é? Que ela era terrível, que ela era horrorosa, que ela tinha os olhos enormes, arregalados, o nariz curvo e comprido? Por que teve essa preocupação em descrever, Aqui, vocês poderiam dizer o seguinte, que tiveram essa preocupação para mostrar o quanto ela era perigosa, Quanto ela era perigosa e assim vocês conseguirem imaginar o que poderia acontecer com os cabritinhos, Se eles não conseguissem se defender.
Quando fala que a bruxa era terrível, ela era horrorosa, né? Para dizer quanto ela era má, é para isso, para que vocês consigam imaginar toda essa situação. Releia mais frases do narrador. Um dia, quando o sol já se ia escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Em que parte do dia aconteceram os fatos da história? Quando fala o sol já se ia escondendo, é pela manhã, no final da tarde? Quando aconteceu isso? No final da tarde, não é? Quando fala o sol já se ia escondendo, significa que o sol estava se pondo. É o pôr do sol no final da tarde, no fim da tarde. Então, o período do dia que aconteceu, né, esses fatos da história foi no final da tarde. Letra B. A bruxa tentou agarrar o cabrito, mas ele não perdeu tempo. Avançou sobre ela, empurrou-a com os chifres e atirou-a dentro do rio, que passava embaixo da ponte. Responda, o cabrito ficou com medo da bruxa? O terceiro cabritinho ficou com medo ou não? Ele não ficou com medo da bruxa, né? Sublinhe no trecho B a parte que confirma a sua história. Então, qual parte aqui desse trecho confirma que ele não teve medo da bruxa? Quando fala, avançou sobre ela, empurrou-a e atirou-a dentro do rio. É a parte que mostra, né, que ele enfrentou a bruxa, que ele não teve medo dela. Muito pelo contrário, não é? Ele foi até ela, ele enfrentou e venceu a bruxa. Então, essa é a parte que confirma que ele não ficou com medo. Responda a quem se referem as palavras em destaque. Ela, empurrou-a, atirou-a. Essas palavras se referem aos três cabritinhos ou à bruxa? A bruxa são palavras, né, que indicam o feminino. Ela, atirou-a, empurrou-a. Este A indica feminino. Então, está se referindo à bruxa, certo? Então, concluímos aqui a nossa correção, nosso estudo do texto sobre essa historinha dos três cabritinhos e essa bruxa horrorosa. E aí, vocês gostaram dessa historinha? Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, não é? Essa história. E assim, na próxima aula de língua portuguesa, nós continuaremos trabalhando um pouco mais. Agora nós vamos falar de ciências. Em ciências, nós estamos falando nessa unidade sobre a nossa saúde, não é? Estarmos saudáveis. Nós já trabalhamos sobre as doenças, como enfrentar doenças, quais são os sintomas, como diferenciar uma gripe de um resfriado, não é? E também nós falamos, quando trabalhamos na parte de evitar as doenças, sobre o que é preciso para sermos saudáveis. E o ponto principal que foi debatido foi sobre a nossa alimentação. A nossa alimentação precisa estar saudável para o nosso corpo estar saudável também, para que o nosso sistema imunológico, a nossa proteção esteja ativada. Porque se comermos um monte de besteiras, não é? De frituras, coxinha, pastel, hambúrguer, muitos doces, o nosso corpo vai ficar fraco. Ele não vai conseguir se defender das doenças, dos vírus que chegarem até nós. Então, por isso é tão importante manter uma alimentação saudável. A maioria de vocês deve se lembrar que eu, a pró de vocês, era bastante gordinha, não é? Nos anos anteriores, antes da pandemia, e eu comia muita besteira. A pró comia muita coxinha, comia muito lanche, né? Trabalhando aqui na escola, naquela rotina, acabava comendo lanches também, muitos doces, e assim a pró acabou engordando muito, ficando muito acima do peso, e isso estava me prejudicando. A pró ficava cansada com facilidade, sentia muitas dores no corpo, né? Não conseguia caminhar muito porque ela já ficava
ofegante, não conseguia, não aguentava me esforçar demais, eu me sentia mal. E isso só mudou depois que eu prestei atenção no que estava acontecendo comigo e resolvi mudar a minha alimentação. Comecei a mudar a minha alimentação, comer alimentos mais saudáveis, que trouxessem benefícios para a minha saúde. Assim, eu consegui emagrecer, perder todo aquele peso e hoje a minha saúde é totalmente diferente. Hoje eu tenho disposição até para correr, coisa que eu não conseguia antes, né? Então, por isso é tão importante mantermos uma alimentação saudável, para que o nosso corpo esteja saudável, né? Então, hoje nós vamos ver sobre isso. Inclusive, na aula de matemática, quando nós trabalhamos sobre a medida de massa, nós vimos a nossa tabela, né, nutricional, aquela tabelinha onde mostra a pirâmide, onde diz quais alimentos devemos dar prioridade na nossa alimentação para sermos saudáveis. E hoje nós vamos trabalhar sobre cuidando da alimentação. Como cuidar da nossa alimentação? O que devemos comer, certo? De que forma devemos ter as nossas refeições diárias? Então vamos começar aqui na página 111 do livro de Ciências. Cuidando da alimentação. Aqui nós temos um prato, não é, com uma macarronada, com um molho. Temos frutas como tomate, laranja, limão, né? Vocês sabiam que o tomate é uma fruta? Pois é, é uma fruta, né? Nós utilizamos na salada, nas comidas e o tomate é uma fruta também. Aqui nós temos carne, não é, um churrasco, temos pães, cereais aqui, diversos. E a pergunta é o seguinte: quais dos alimentos das fotos você prefere comer? Por que é importante comer alimentos variados? Então, dessas imagens aqui, quais alimentos vocês preferem comer? Macarronada, as frutas, o churrasco com bastante carne, os pães? O que você prefere comer? E por que é importante comer alimentos variados? É importante porque essa variedade de alimentos vai nos trazer nutrientes suficientes para manter o nosso corpo saudável, para o nosso bom desenvolvimento, principalmente vocês que são crianças, que estão na fase de crescimento, né? Ainda vão se tornar adolescentes, jovens, adultos, né? Então, precisam prestar atenção no que comem, na alimentação, para que no futuro sejam adultos saudáveis e hoje também sejam crianças saudáveis. Então, por isso é tão importante manter uma boa alimentação e uma alimentação variada. Agora, na página 112, temos aqui, raspando o prato. Quais alimentos devemos comer? Vamos descobrir? Geralmente, durante o dia, gastamos energia para pensar, brincar, praticar esportes e realizar todas as nossas atividades. A energia perdida é novamente obtida por meio dos alimentos. Por isso, devemos ter uma boa alimentação, com pelo menos 3 refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. Devemos ingerir ou comer alimentos variados de diferentes origens para obter os nutrientes necessários à saúde do nosso corpo. Nossa alimentação deve incluir alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Temos como exemplos de alimentos de origem animal a carne de boi, de aves e de peixes, o queijo e a manteiga, que são produzidos com leite de vaca ou de cabra, e mesmo as salsichas e as linguiças, que são feitas de carnes. Então, esses são alguns dos alimentos de origem animal, né? As carnes, tanto de boi quanto de aves, peixe, né? Queijo, manteiga, que são derivados do leite, né? Que é extraído da vaca, da cabra, salsicha, linguiça, tudo isso é derivado do animal, então é de origem animal, como mostra aqui a imagem, né? Temos aqui leite, peixe, temos frango aqui, né? Temos ovos, carne de boi, manteiga, queijo.
Então, são alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal são muito importantes e devem ser consumidos todos os dias. São as frutas, as verduras e os legumes. Então, muitas crianças, não gostam de comer legumes, de comer frutas, mas é importante comer sim, todos os dias, porque isso vai trazer benefícios para a nossa saúde, Vai nos tornar mais saudáveis, mais fortes, fortalecer o nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa, é o que defende o nosso corpo das doenças. Não deixa os vírus tomar conta do nosso corpo, nos adoecer. Então, é preciso comer sim vegetais, legumes, frutas todos os dias. O corpo também precisa de alimentos de origem mineral, como a água e o sal. O importante não é a quantidade, mas a qualidade dos alimentos. Precisamos nos acostumar a experimentar o que não conhecemos, desde frutas e verduras até pratos sofisticados para enriquecer a nossa alimentação. Então, como fala aqui, que o importante não é a quantidade do que comemos, é a qualidade. E mesmo que nunca tenhamos comido algo que temos receio de comer, eu não gosto de comer tal coisa, devemos experimentar para enriquecer a nossa alimentação, certo? Então, agora nós vamos realizar a nossa atividade, tá bom? E a nossa atividade, nós vamos começar aqui na página 114, onde fala o seguinte: desenhe os alimentos que você costuma comer no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, no seu dia a dia, o que você costuma comer no café da manhã, no almoço, no jantar? Você vai desenhar aqui e, se possível, também escrever embaixo de cada alimento o seu nome, o nome desse alimento para identificá-lo, tá bom? Vai desenhar as suas refeições, o que você costuma comer todos os dias, tá bom? Número 2. Uma boa alimentação é composta de alimentos que nos ajudam a repor as energias e a crescer. Observe as fotos e escreva os nomes dos alimentos presentes no almoço destas crianças. Aqui, olha, a primeira imagem, mostra a criança comendo uma refeição bem saudável, muito rica, Então, você vai identificar o que ela está comendo, o que elas estão comendo. E na segunda imagem já mostra elas numa praça de alimentação, Aqui com bastante lanches e coisas que não são tão saudáveis assim. Então, você vai observar cada imagem e escrever o que as crianças da primeira imagem estão comendo e o que a criança da segunda imagem está comendo. Número 3. Em qual foto as crianças estão fazendo uma boa refeição? Por quê? Em qual dessas duas imagens aqui, dessas duas fotos, está mostrando a criança fazendo uma boa refeição, uma refeição saudável que vai trazer benefícios para o seu corpo? E por que você acha que ela está fazendo correto? Porque ela está se alimentando direitinho, porque a alimentação dela é adequada. Então, a nossa atividade encerra aqui nesse número 3, tá certo? Para identificar sobre a alimentação dessas crianças. Temos outras questões também que poderíamos resolver, mas como o nosso conteúdo é um pouco mais curto, vamos deixar para a próxima aula, tá certo? Então, a atividade é essa, é muito simples, para que vocês possam realizar hoje, que é sexta-feira, final de semana já está chegando, Então, a Pro não vai sobrecarregar vocês, dar muitas atividades para resolverem, porque vocês também merecem um descanso, merecem brincar, Então, realizem a atividade hoje, aproveitem o sábado, o domingo para descansar com a família, para se divertir, fazer um passeio. Então, realizem a tarefinha, não deixem acumular tarefa, como eu sempre falo para vocês.
Então, porque se não realizar a tarefa nesse final de semana, realizar hoje, vai deixar para a segunda. Quando chegar na segunda-feira, já tem atividade de língua portuguesa para fazer, e aí vai acabar de acumular, e aí vai sobrecarregar vocês e vão ficar cansados, né? Entediados, estressados. Então, é bom realizar a tarefinha no dia correto, pontualmente, tá certo? Então, aguardo vocês aqui na segunda-feira para mais uma aula. Tenham todos um excelente dia, um ótimo final de semana, que esse mês de outubro seja abençoado, não é? E que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.